Funcionários e vereadores passaram por grande susto na manhã desta segunda-feira na Câmara Municipal de Dourados. Uma sobrecarga de energia e princípio de incêndio atingiram o quadro geral da rede elétrica no último andar do prédio. No local estão os gabinetes e o plenarinho, onde os vereadores participavam da reunião de pré-pauta, que sempre ocorre em dias de sessões. Assim que sentiram o forte cheiro de queimado, os servidores então desligaram a chave geral do padrão de energia e evacuaram o último andar até a chegada do Corpo de Bombeiros. Agora uma nova vistoria está agendada para saber se o andar continua interditado e que tipo de reparos serão necessários. Foi bastante assustador. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. O Corpo de Bombeiro foi chamado, verificou, isolou a parte do último andar e a gente espera aí resolver esse problema o mais rápido possível. Com o curto-circuito, o elevador do prédio foi interditado depois de apresentar falhas de funcionamento. Apesar do incidente, a sessão foi mantida. Alguns reparos serão necessários na rede elétrica. Posteriormente, os bombeiros militares realizarão vistoria para liberar ou interditar completamente o local. Como as redes elétricas do térreo e do segundo piso são isoladas, as atividades em outros setores da Casa de Leis continuam normalmente. Ele sofreu por conta do curto-circuito, o que naquele momento em que deu aquele princípio de incêndio lá em cima, comprometeu, né, a parte elétrica do elevador e aí ficou com problemas, né? O Corpo de Bombeiro veio aqui hoje por intermédio do coronel, o comandante. Ele veio aqui, interditou a parte de cima. Esta semana vai mandar uma comissão de outros soldados para vir aqui e acompanharem a vistoria da parte de baixo e também lá no térreo para ver, né, se há condições da gente usar essa parte aqui. Construído há pelo menos 40 anos, o prédio da Câmara de Dourados está em reforma. As obras começaram pelo estacionamento, onde será construído novo anexo. O Legislativo vai gastar 17 milhões na construção e reforma. Os trabalhos devem durar mais de um ano. Enquanto isso, funcionará provisoriamente em um espaço onde por anos funcionou um hipermercado no shopping da cidade. O local está passando por adequações. Nós dependemos aí da adequação do espaço em que nós alocamos lá por intermédio aí da empresa que nos locou, né, o shopping, ali aquele espaço no shopping. Então nós esperamos a adequação para que possamos estar mudando lá para aquele local. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, em Ponta Porã, a Operação Los Pollos Hermanos, com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações começaram em novembro do ano passado, após a apreensão de uma carga de 80 quilos de maconha escondida em meio a baldes de graxa que seria levada para o estado de São Paulo através de uma empresa de transporte. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva, além da quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de 5 investigados. O nome da operação faz alusão ao método de ocultação e transporte de drogas da série televisiva norte-americana Breaking Bad. Nela, Los Pollos Hermanos era um restaurante de fachada que vendia baldes de frango, mas também era utilizado no tráfico de metanfetamina. O papo foi longo e para lá de divertido, tanto para os acolhidos quanto para as crianças do Clube de Aventureiros Bandeirantes Kids, que fizeram uma visita ao Lar do Idoso de Dourados. As histórias de vida chamaram a atenção do Daniel, da Laura e da Pietra. Muito legal, eles são muito simpáticos. Alguns deles até andaram de trem, conheceram o Rio de Janeiro. É muito legal ouvir as histórias deles. Bem legal. Bem legal, que histórias da Bíblia, no comportamento. A visita ainda teve cantoria e doações. Jesus me ama. Tanto para as crianças estarem conhecendo a realidade, como que é um lar de idoso, como que os idosos aqui estão vivendo, e estar ajudando também para que eles pudessem não só interagir, mas estar trazendo alguma coisa para estar suprindo aqui o que o idoso está precisando aqui nesse momento.
Os aventureiros doaram fraldas e produtos de higiene pessoal, que estão entre os itens que a instituição mais precisa, já que o lar sobrevive de solidariedade. Onde a gente recebe doações de toda a sociedade, né? Doações de fralda, alimentos, produtos de limpeza, de tudo um pouco, você imaginar. E quem quer seguir o exemplo dessa garotada pode também fazer doações ao lar. Para mais informações, o telefone é o 67 3424 5859. Quando chove forte, as ruas do Chácara dos Poderes ficam assim. Os moradores reclamam que o descaso do poder público com o bairro é de longa data. Na chuva a gente vê isso, esse caos, esse problema grave, porque é um problema que coloca a vida da gente em risco, né? Eu já fiquei aqui exatamente nessa curva, num belo dia que estava chovendo, o córrego eu achei que dava para mim passar e de repente a água subiu, meu carro ficou bem no meio aí, eu correndo risco de vida e de perder o carro. E o problema outro é na seca, porque toda aquela areia da água que ficou nas estradas forma bolsões de areião. Eu já tive várias vezes durante o período seco, né, com compromissos sérios a cumprir na cidade, o meu carro se vê atolado em areia. A chuva que caiu no último sábado deixou a estrada SE1 assim, completamente intransitável. Na segunda-feira pela manhã, uma equipe da CISEP, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, chegou ao local para fechar a cratera, atendendo a uma solicitação dos moradores. Todos os consertos até agora foram paliativos, né? Faz buraco, passa uma patrola, bota terra em cima, mas assim, encascalhar a rua, resolver o problema de vez, não. Né? Agora, aqui ficou parecendo, vamos resolver o problema de vez porque virou aquela cratera ali na chuva de sábado. E aí vão colocar como aqui? Uma manilha só e a maioria delas está quebrada, né? Danificada. O problema do bairro não se resume apenas às ruas sem asfalto. Por aqui também não tem posto de saúde, policiamento e por aí vai. A área formada por chácaras é considerada nobre pela prefeitura e, segundo os moradores, não economiza no valor do IPTU. O IPTU é altíssimo, é de 4 mil, 5 mil e assim vai. E as benfeitorias não existem. O bairro está há mais de 20 anos abandonado pelo poder público. Não temos escola, não temos ônibus, não temos serviço de polícia, não temos nada. A gente pede associação, criamos uma associação, mas o presidente já, por escrito, falando, fazendo encontro, e assim mesmo, parece que aqui é muito difícil para as autoridades virem. Eles não vêm. Manda uma patrola, faz um trabalho de patrola, mas quando vem a chuva, vira só buraco. E a coisa ficou muito feia, que chegou nesse ponto de interditar tudo. Esta outra moradora diz que a prefeitura tem conhecimento dos problemas do Chácara dos Poderes, mas que até agora nada foi feito. A situação se arrasta há anos na justiça. Desde 2012... já tem uma ação contra a prefeitura por conta do assoreamento dessa nascente do córrego Pedregulho. E eles recorrem, isso está sendo mexido, eles recorrem de novo e a gente fica de mãos atadas, porque eles deveriam tomar atitudes, até mesmo no conserto dessas situações aqui, dessas enchentes, desse assoreamento. Tem várias ruas, essa aqui é só uma. Tem muitas ruas aqui com problemas seríssimos, com erosão que ninguém passa. Tem chácaras que está sendo invadida, que entra dentro da casa das pessoas. É um desrespeito o que o poder público faz com a gente. A cada 3 meses, as gêmeas Hilda e Ana Júlia, de 18 anos, comparecem ao Hemosul para doar sangue. Elas nasceram de 7 meses e ficaram internadas por 45 dias após o nascimento. A mãe da Ilza lembra que foi um momento difícil para a família e que estarem as 3 juntas hoje é um milagre. Eu tive pré-eclâmpsia e já fico emocionada, que parece passar um filme assim na minha cabeça. Então, assim, fiquei internada 15 dias antes de ganhá-las
E aí, em algum momento, eu precisei de sangue, né? Não me recordo muito bem, que eu fui para o CTI. E tanto eu quanto elas precisamos de sangue. E aí alguém doou para a gente e eu repassei essa história para minhas filhas. Na época, o médico, assim, eu estava tão ruim por pré-eclâmpsia, por conta da minha pressão, porque o médico falou para minha irmã que, assim, eu estava tão mal que talvez minha irmã teria que decidir entre eu ou minhas filhas, né? Então, mas graças a Deus, nós estamos aqui, nós três. A doação de sangue que receberam na fase inicial da vida fez toda a diferença. As meninas cresceram ouvindo a história contada pela mãe, o que cultivou no coração da Hilda o desejo de ser doadora de sangue. Desde pequena eu falei que quando eu tinha conhecimento, quando eu pudesse doar sangue, eu iria doar sangue. Até então a família achava que era brincadeira, que eu falava pelo fato de ser criança, mas quando eu fiz 15 anos, eu falei, mãe, o ano que vem a gente vai doar. Quando eu fiz 16 anos, eu vim doar sangue, no dia do meu aniversário, dia 11. Hilda acabou motivando a Ana Júlia, que no começo foi bem resistente por conta do medo que tem de agulha. Eu tenho fobia, assim, de agulha, então eu sou uma pessoa que lá de casa mais demorei para doar. Hilda doou com 16 anos, eu doei com 16 e meio, aí eu tive muito incentivo dentro de casa, eu tive o espelho da Hilda de vir de doar. E eu resolvi deixar esse medo de lado, porque hoje em dia eu sou doadora por ato de gratidão, né? Um dia eu precisei, as pessoas doaram para mim, então hoje eu sei que tem muitas pessoas que também necessitam. Então, às vezes, o medo, ele deixou de falar mais alto, sabe? O meu ato de gratidão, o meu ato de pensar no que já fizeram por mim, hoje em dia fala mais alto dentro de mim. A família faz parte do grupo de escoteiros e acabou servindo de inspiração para a Marilene, que, ao saber da história, reuniu outros escotistas para o gesto de solidariedade. Dentro de uma das atividades, a gente tem um muticom, que é um mutirão nacional de ajuda à comunidade. Então, eu falei, o que a gente pode fazer, né? Como a história das meninas me inspiram, falei, vamos fazer doação de sangue com todos os grupos escoteiros. Aqui no Hemosul, todas as tipagens de sangue são bem-vindas. Porém, no momento, a demanda maior é por O negativo. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 51 quilos. Para ser doador de sangue, a pessoa precisa trazer um documento oficial com foto, gozar de boa saúde, não pode estar gripado no momento, sendo que as pessoas que têm 16 anos têm que vir acompanhado do pai ou da mãe ou de um responsável legal. As pessoas que têm acima de 60 anos podem doar sangue até 69 anos. Porém, a primeira doação ela deve ocorrer até os 60 anos. Com 2.396 quilômetros de extensão, a rota bioceânica ligará os dois maiores oceanos, do Atlântico ao Pacífico, pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina. Para que o sonho se torne realidade, os países envolvidos estão se movimentando para resolver as questões referentes à infraestrutura. O Paraguai tem feito um trabalho excepcional em todo o asfaltamento do Chaco Paraguaio, que é o norte do Paraguai, ligando Carmelo Peralta até Poço Rondo, que é na divisa com a Argentina. Já está praticamente 70% disso asfaltado, pronto, operacional, e agora eles acabaram de licitar e já contrataram os últimos 200 quilômetros. Então, no próximo ano e meio, 2 anos, termina o asfalto do Paraguai, que era fundamental. No lado brasileiro, junto com o Paraguai, a questão da construção da ponte. A ponte hoje está em torno de 24% já executada, recursos de Itaipu, e em dezembro de 24 será inaugurada. Nós temos a BR chamada BR-267, que é a que chega em Porto Murtinho. Nós temos que fazer a ligação dessa BR até a ponte, que está a 13 quilômetros. E essa obra é responsável do governo brasileiro. Nós já temos para esse ano 95 milhões alocados para a construção do acesso da ponte. Nesta fase, outro ponto que precisa de ajustes é a questão alfandegária. Toda mercadoria ou pessoa que vai passar de um país para outro, ela tem que se apresentar tanto na questão da verificação de carga, aí nós estamos falando Receita Federal e Ministério da Agricultura, se forem produtos perecíveis, e, no caso das pessoas, a Polícia Federal. Isso ocorre em todos os países, não só no Brasil. A estrutura atual que nós temos no âmbito do Mercosul, ela não dá competitividade para a rota bioceânica. Então, nós estamos com uma alternativa de fazer alfândegas de cabeceira única. Isso quer dizer o quê? Em Porto Murtinho, Carmelo Peralta, em vez de ter 2 alfândegas, ter apenas uma. E assim, na Argentina também, e a Argentina com o Chile da mesma forma. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, junto com o Ministério das Relações Exteriores, de acordos internacionais para nós termos alfândegas mais ágeis. Porque se nós tivermos o sistema atual, nós não conseguimos encurtar esse tempo de chegar ao nosso principal cliente, que é China, Indonésia e Japão.
A previsão é que a rota bioceânica comece a operar em 2025. Além de promover a integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o corredor vai facilitar as exportações e estimular o comércio e o turismo. As coisas estão acontecendo, vários empresários já olhando para esse trecho da rota, vários investimentos em Porto Murtinho. Nós já temos empresários investindo em hotel, posto de combustível, estacionamento de caminhões. Então, as pessoas já estão olhando a rota como uma oportunidade de negócio, assim como os paraguaios também estão olhando, argentinos e os chilenos. E nós já temos várias empresas internacionais olhando. Em Mato Grosso do Sul, o cenário é de otimismo. Em janeiro, foram geradas quase 5.000 novas oportunidades de trabalho. Os setores que mais empregam são da agropecuária, com um saldo de 1.920 novas vagas, seguido da construção civil, com 1.703, e da indústria, com 618 novos postos. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Normalmente o mês de janeiro não é um mês bom em termos de geração de emprego, mas esse ano a gente tinha a expectativa em função do número de investimentos que estão ocorrendo no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente investimentos privados. Grandes projetos como Suzano, Impasa, Neomile, mais o lançamento de uma fábrica de celulose, a área da construção civil com vários empreendimentos residenciais, principalmente aqui em Campo Grande e Dourados. Então a gente tinha uma expectativa que estas áreas poderiam apresentar um crescimento que foi confirmado agora pelo CAGED. A taxa de desocupação é de 5%. E refere ao número de pessoas que não estão trabalhando, seja de maneira formal ou informal. O estado é o terceiro do país com a menor taxa, perdendo para Rondônia e Santa Catarina. Hoje, se a gente pegar essa taxa de desocupação, nós teríamos mais ou menos 50 mil pessoas no estado que não estão ocupadas, que elas estariam disponíveis para o mercado de trabalho. Por outro lado, nós temos mais ou menos 20 mil vagas disponíveis, né, no nosso cadastro da Funtrab. Então, por que essa conta não fecha? Quer dizer, por que a gente continua tendo ainda 30 mil pessoas desempregadas? Essencialmente é falta de qualificação e, em alguns casos, falta de escolaridade. Então, o governo pretende desenvolver um projeto que chama Voucher Qualificação. A ideia é identificar essas vagas, qual a qualificação que precisa para essas vagas e, aí sim, pagar para essa pessoa fazer os cursos. Dentro da rede SESI-Senai, SESI-Senat, aonde tiver o curso ou dentro da rede privada. Uma das áreas com falta de mão de obra qualificada é a dos transportes. Pensando nestes trabalhadores, o governo do estado prevê a criação do Voucher Qualificação para caminhoneiros. A primeira linha que o governo adotou no Voucher Qualificação é fazer o Voucher Qualificação caminhoneiro, aonde nós vamos selecionar essas pessoas, vamos pagar esse custo para que ele faça a qualificação, vamos isentar a taxa dele do Detran para que ele saia do motorista carteira B para o motorista carteira D e E. Isso dobra o salário dele no curto prazo. A gente atende o setor produtivo, melhora a renda dessas pessoas, porque elas hoje não teriam condições de fazer esse pagamento. A expectativa é que o PIB, Produto Interno Bruto, cresça 5% este ano, número maior que em 2022, quando alcançou 4,5%, perdendo para o Mato Grosso, que na época atingiu 5,5%. Quando a gente fala em trabalho, nós falamos em massa salarial. Então, como é que a economia se movimenta? A economia se movimenta com investimento, com consumo. Então, quando nós temos novas vagas de trabalho, nós temos mais consumo, nós geramos emprego nas micro e pequenas empresas. Então, quando nós geramos emprego, esse dinheiro vai novamente gerar um novo emprego, principalmente nas micro e pequenas empresas. Então, é assim que a economia se movimenta. Investimento, contratação, salário, consumo. E é isso que o Mato Grosso do Sul se torna aí o estado que este ano deve ter o maior crescimento de PIB. A nossa estimativa é que a gente cresça 5%, quer dizer, muito diferente do que tem a previsão nacional.